Olá, olá! Independente da plataforma que você esteja acompanhando as leituras da Bíblia, seja no YouTube, no Facebook, aqui na página Oséias ou no Instagram, independente. Eu quero dizer que estou muito feliz pela tua companhia e estou muito feliz em também poder fazer companhia para você durante as leituras da Bíblia. Nós começamos a leitura pelo Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, estamos lendo o Evangelho de Marcos nesse momento e a nossa leitura de hoje, capítulo de número 14. A nossa leitura, ela é guiada e ela tem como referência Jesus como nossa chave interpretativa, tanto para as Escrituras como também para a vida. Então, bem-vindo, que bom que você está aí. Se você ainda não se inscreveu no canal lá no YouTube, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações diárias, tanto das leituras e à medida também que mensagens forem sendo postadas ali no canal, ok? É uma plataforma que eu estou utilizando simplesmente para ir aproveitando o espaço para nós termos um acervo de material útil para o nosso dia a dia. Às vezes a gente está em viagem ou está no trabalho e gostaria de ter a leitura das Escrituras rodando aqui no nosso software, né? Então é bom a gente ir instalando essas leituras no nosso coração, na nossa mente, ir rodando isso à medida que nosso software, nossa mente vai absorvendo e nós vamos interiorizando o significado de ter Jesus como chave interpretativa para as Escrituras, para a vida, para o todo do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos juntos? Marcos, capítulo de número 14. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento deviam realizar-se 2 dias depois. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus por um ardil para matá-lo, pois diziam, não em plena festa, por receio de que haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, em casa de Simão o leproso. Enquanto estavam à mesa, veio uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume de nardo, puro e muito caro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume em sua cabeça. Alguns comentavam entre si, com indignação, a troco de que desperdiçar assim este perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata e o montante ser dado aos pobres. E eles se irritavam contra ela, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Foi uma boa obra que ela acaba de praticar para comigo. De fato, os pobres sempre os tendes convosco, e quando quereis, podeis fazer-lhes o bem. A mim, porém, não me tendes sempre. O que podia fazer, ela o fez. Perfumou o meu corpo antecipadamente para o sepultamento. Em verdade eu vos digo, onde quer que seja proclamado o Evangelho no mundo inteiro, também se contará em sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e Judas procurava como entregá-lo no momento oportuno. No primeiro dia dos pães sem fermento, em que se imolava a Páscoa, seus discípulos lhe dizem, onde queres que vamos fazer os preparativos para que tu comas a Páscoa? E ele envia 2 discípulos seus e lhes diz, ide à cidade, um homem virá ao vosso encontro, carregando uma bilha com água. Segui-o e no lugar onde entrar, dizei ao proprietário, o mestre diz, onde está a minha sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma peça do andar superior, vasta, mobiliada, completamente aparelhada. Aí é que fareis os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como ele lhes dissera e prepararam a Páscoa. Depois do anoitecer, ele chega com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade eu vos digo, um de vós me vai entregar. Um que come comigo. Tomados de tristeza, puseram-se a dizer-lhe, um depois do outro, seria eu? Ele lhes disse, é um dos 12. Um que põe comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai-se, conforme está escrito a seu respeito, mas ai do homem por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor
fora para este homem não ter nascido. Durante a refeição, ele tomou o pão e, depois de ter pronunciado a bênção, partiu, deu-lhes e disse: Tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou uma taça e, depois de ter dado graças, deu-lhes e todos beberam dela. E ele lhes disse: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em prol da multidão. Em verdade, eu vos digo, nunca mais beberei do fruto da videira até o dia em que o beber de novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o salmo, saíram para ir ao Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: Todos vós ides cair, pois está escrito: Eu ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitado, eu vos precederei na Galileia. Pedro lhe disse: Mesmo que todos caiam, eu não. Jesus lhe disse: Em verdade eu te digo, tu hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, me terás negado 3 vezes. Mas ele tanto mais afirmava: Mesmo se tiver de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Eles chegam a uma propriedade cujo nome é Getsemane, e ele diz a seus discípulos: Ficai aqui enquanto eu vou orar. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e começou a experimentar pavor e angústia. Ele lhes disse: Minha alma está triste a ponto de morrer. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco mais longe, caiu por terra e orou para que, se possível, esta hora passasse longe dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esta taça. Entretanto, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo, e diz a Pedro: Simão, estás dormindo? Não tiveste força para vigiar 1 hora? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em poder da tentação. O espírito está cheio de ardor, mas a carne é fraca. Novamente afastou-se e orou, repetindo as mesmas palavras. Depois, de novo, veio e os encontrou a dormir, pois tinham os olhos entorpecidos, e eles não sabiam o que dizer-lhe. Pela 3ª vez, ele vem, diz-lhes: Continuai a dormir e descansai. Acabou-se. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que chegou aquele que me entrega. No mesmo momento, enquanto ainda falava, sobrevém Judas, um dos 12, com um bando armado de espadas e paus vindos da parte dos sumos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Aquele que o entregava combinara com eles um sinal: a quem eu der um beijo é ele. Prendei-o e levai-o em segurança. Logo que chegou, adiantou-se até ele e disse: Rabi, e deu-lhe um beijo. Os outros lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Um dos que lá estavam puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e lhe decepou a orelha. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Como contra um bandido saístes com espadas e paus para apoderar-vos de mim? Todos os dias eu estava entre vós no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas é para que se cumpram as Escrituras. E todos o abandonaram e fugiram. Um jovem o seguia, tendo sobre o corpo apenas um lençol. É preso, mas, largando o lençol, fugiu nu. Eles levaram Jesus à casa do sumo sacerdote. Todos eles se reúnem, os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, de longe, o seguira até o interior do palácio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servos e se aquecia junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para fazê-lo condenar à morte, e não o encontravam. Pois muitos apresentavam falsos testemunhos contra ele, mas os testemunhos não concordavam. Alguns levantaram-se para dar um falso testemunho, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este santuário feito por mãos de homem, e em 3 dias construirei outro, que não será feito por mãos de homem. Mas, mesmo assim, eles não concordavam em seu testemunho. O sumo sacerdote, levantando-se do meio da assembleia, interrogou Jesus: Nada respondes aos testemunhos que estes aduzem contra ti? Mas ele guardava silêncio. Nada respondeu. De novo o sumo sacerdote o interroga e diz-lhe: És tu o Messias, filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou.
Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o condenaram como digno de morte. Alguns puseram-se a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto, a dar pancadas e dizer-lhe: Banca o profeta. Os servos o acolheram com bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, chega uma das criadas do sumo sacerdote. Vendo Pedro que se aquecia, ela o olha e diz: Tu também estavas com o Nazareno, com Jesus. Mas ele negou, dizendo: Não sei, não compreendo o que queres dizer. E ele saiu em direção do vestíbulo. A criada o avistou e pôs-se a repetir aos que ali estavam: Esse aí é um deles. Mas ele novamente negava. Pouco depois, os que ali estavam diziam mais uma vez a Pedro: Certamente és um deles. Aliás, és Galileu. Mas ele se pôs a jurar com imprecações: Eu não o conheço, não conheço este homem de quem falais. Logo um galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me terás negado 3 vezes. E saindo precipitadamente, Pedro chorava.